meu povo! Mais um Pod Sex, Carol Malta. Que delícia, com energia a mil. É isso mesmo, para trazer muito conteúdo, muito conhecimento, muita informação, muita presença de Deus. Isso faz toda a diferença, a presença de Deus junto com o conhecimento. Isso transforma vidas, a começar em mim. E eu quero aproveitar aqui para a gente falar. Hoje nós vamos falar de um tema muito legal, muito curioso. Às vezes a gente tem dúvida de saber como é que eu respondo isso ou não, sobre identidade. Se eu te perguntar quem é você, e aí? Como é que vai ser, hein? Será que você vai saber responder? Não é quais as funções que você tem, quem é você? E a gente vai trabalhar um pouquinho disso. E caso você tenha alguma pergunta, o que for, ó, aproveita aí, manda um direct pra gente, @carolmaltaoficial ou @castelomultimídia. Aproveitando aí para agradecer a nossa quem tá à frente de tudo, com esse estúdio maravilhoso, tudo lindo. Olha a qualidade do vídeo, gente, a qualidade do áudio, tudo aqui maravilhoso. Castelo Multimídia, muito obrigada. E aí, ó, você quer fazer seu podcast, você quer fazer seu... Eu não sei aquilo que Deus vai trazer, né, para sua vida, mas Deus sempre traz o melhor na minha vida. E eu sempre, você sabe que eu sou muito verdadeira, e eu sempre compartilho com vocês aquilo que é bênção na minha vida, ok? E eu quero compartilhar quem é bênção na minha vida hoje nesse bate-papo. Eu vou compartilhar. És tu? É um pássaro? É um avião? Não, é o Leozão. Ó, que é isso, hein? Compartilhar esse homem maravilhoso que Deus me deu, porque eu sou uma mulher maravilhosa, então Deus me dá tudo que é maravilhoso. Nossa, a humildade chegou e parou, né? Eita, nós. Amor, que bom, né? Que bom a gente estar aqui pra gente... Outra vez. Bater um papo, falar sobre identidade. Identidade é muito interessante, né? Porque normalmente o pessoal que vai lá no seu gabinete engaga, é de engasgar, tá? Engasga na primeira pergunta que você sempre faça para as pessoas. É, realmente, eu pergunto, quem é você? Ela fala o que faz. Aí, quem é você? A pessoa fala, eu sou advogado, eu sou não sei o que lá, eu sou... Não, quem é você? E é algo muito interessante, né? Vamos falar um pouquinho sobre a nossa identidade, né? A nossa história de vida. Porque muitas vezes eu vou observando a gente que vai lidando, como terapeuta, lidando com as pessoas, tem assuntos que às vezes eles se tornam proibidos. Tem assuntos que eles são excluídos da nossa história. Porque na nossa vida a gente não tem só coisa boa. Nós temos nossos traumas, nossas dificuldades, momentos legais, momentos difíceis, mas até os momentos difíceis, eles precisam ser ressignificados, trazer um novo significado e a gente poder, né, até falar, comentar a respeito deles sem que nos cause dor. Porque às vezes abafar, evitar, não enfrentar, não resolver ou excluir aquela, seja pessoa ou aquela situação, não é uma forma da gente se resolver. E isso vai afetar a nossa identidade, né, Léo? Com certeza, quando você não trata dessas feridas, em algum momento o gatilho vai chegar, né? Então acho que é bom a gente se conhecer, né? Sim. E saber das limitações, saber das nossas fraquezas. Acho que é importante, né? Isso faz parte aí de você estar conhecendo a sua identidade, saber o seu potencial, considerar o seu potencial também, né? Que pessoas que tem um potencial, mas também não usufrui do potencial, porque não acredita. Não acredita, né? Não acredita. Então, a identidade passa por esse viés aí do potencial, das suas limitações, saber pedir ajuda. E também saber que você não é a sua limitação, né? Não. Você é muito além disso. Com certeza. E dizer que não dá conta, não sabe, faz parte do processo. Faz parte do processo. Faz parte da identidade. Né? Faz parte da identidade, saber as suas limitações e pedir ajuda. Nada de errado você pedir ajuda, você não sabe tudo. Até porque hoje a gente... Você não está pronto para tudo. É. Acho que é importante saber que não está pronto para tudo. E na vida a gente sempre tem que olhar para alguém que já caminhou, para você não parar, para você estar sempre motivado a caminhar,
Você precisa ter alguém do seu nível para saber que você erra, o outro também erra. Sim. E também pessoas que estão olhando com você como referência para você errar menos. Acho importante você ter essa percepção. Alguém na frente para você estar sempre caminhando, alguém do lado para você saber que também é gente como você? É gente como você, e alguém como referencial, você se pedir referencial para você errar menos. Então, acho essas três perspectivas nos faz olhar para nós mesmos, nossas limitações e nosso potencial. É interessante você falando isso, eu estava lembrando aqui, né, a neurociência, ela fala, tipo, não adianta a gente aprender um assunto se a gente não colocar em prática. Então, quando a gente olha para frente, aquele mentor, aquela pessoa que já chegou onde a gente quer chegar, ela como referência, a gente tem aqueles que vão carregar a carga conosco, né, vão dividir a carga conosco, e aqueles que estão olhando pra gente, que são os que nós vamos ensinar também. Sim. Né? Porque não adianta eu aprender algo novo se eu não compartilhar aquilo o mais rápido possível. Você sabe que quando, em estudos, eu vou estudando, e eles falam assim, o ideal é que você, em 24 horas, você já passe esse conteúdo para uma outra pessoa. É interessante. Olha que interessante. A Bíblia diz que você pra não que pode ser... O nosso cérebro, ele absorve de uma maneira diferente. A Bíblia diz que você não deve ser tão somente ouvinte, mas praticante. Então, o evangelho necessariamente tem que passar pelo próximo. Ele tem que passar pelo próximo, com certeza. E não constranger com as coisas difíceis. Eu acredito que eu tenho muita facilidade de compartilhar. E até as vulnerabilidades. Até porque não me dói mais. Uhum. E eu acredito que é isso que a gente precisa trabalhar em nós. Contar as nossas histórias. Uhum. Por isso que a gente, em primeiro lugar, a gente aqui sempre indica terapia, né, amor? A terapia, acho que todos deveriam passar por terapia. Terapia não é pra gente doida, é pra você não ficar doido. Como psiquiatra, não é coisa de doido, é pra você também não ficar doido. Então, a gente sempre indica por quê? Porque nós tivemos momentos difíceis. Claro. Na nossa história. Né? A gente vai hoje compartilhar um pouquinho da nossa caminhada aqui e momentos que foram gostosos, mas não adianta eu querer excluir tudo que foi ruim. Não, porque aí não vai ser eu, porque até as coisas ruins me formaram. Formaram quem é a Carol hoje, foi feito de coisas boas e coisas ruins. O que e não te por matou, nada, te não. fortaleceu, né? E não é por nada não, as ruins é que mudaram. E moldaram muito mais, não é verdade? Aqui, Léo, eu tava lembrando aqui de uma coisa, na sua infância, conta um pouquinho aí da sua infância, como que era, que tanto de menino. Eu lembrei de uma história da vaquinha. Você sempre gostou de comer, né, amor? Não é gente, comer. tem uma coisa que eu posso agradar meu marido, é comida, né? Não é comer. Eu descobri que comida é degustar. Eu descobri que fazer comida é terapêutico, né? Ele tá amando isso, né, amor? Essa terapia. Essa terapia, e aí ele come toda a minha terapia. Só que ele almoça... Eu sou cobaia também. Mas e aí, teve dia ruim? Não é que teve dia ruim, teve dia diferente. Não, amor. É diferente. Amor, falando isso, parece até que eu não cozinho bem. Não, você cozinha muito bem, mano. Claro que você cozinha bem. Tô falando que tem dias diferentes. Eu faço tem dia que tem até prato especial. Prato tem de dia. lembrança. Ele lembra da mãe dele, Isso não mesmo, é? isso. Ele fala, nossa, eu comia tal coisa com a minha mãe. E eu falo assim, não vai chegar aos pés da sua mãe. Sim, mas tá quase lá. Mas você vai lembrar, vai ter uma alimentação afetiva. Falando da minha infância, a minha infância foi muito boa, graças a Deus. Apesar de a gente começou na casa de vovô. Meu avô tinha um terreno muito grande, então todos moravam lá. Né? Todos os filhos. Os filhos, né? Então nós morávamos lá. O vovô tinha um terreno muito grande, então ele construiu para todos. Então foi um momento muito bom. Né? Os primos, a gente aprendeu. Era divertido brincar. Era a comunidade. Era a comunidade mesmo, a comunidade Francisco. Né? O sobrenome dele é Francisco, Leônidas Francisco. Quando eu fui colocar meu nome, Ana Carolina Malta, Francisco. É isso que deu peso. Então a gente teve esse momento muito, muito gratificante. Sim. Muito edificante de estar sociabilizando com os outros primos ali. Depois de um tempo nós mudamos ali pro Vila Glória, então já foi outro momento. Sim. Né, de nós estarmos ali como irmãos ali, vivendo dentro vivendo a nossa casa, né, nosso próprio terreiro, era tudo diferente. Nosso próprio território é muito interessante, porque na casa do meu avô o território é de todos, mas Sim. ali na nossa casa
Então, papai construiu ali e tinha muito poucas casas ali. Mas foi muito não tinha nem asfalto, né? Você já me contou, né? Não tinha, não. Tinha uma fazenda lá. Então, foi um momento muito assim, onde a gente podia brincar, sair na rua, brincar à noite. Então, a gente teve uma infância muito divertida. E era dificuldade financeira, não é? Como tinha, que era? Como tinha funcionava? dificuldade financeira. Então, papai viajava muito. Papai trazia muitas coisas do interior, que era muito barato. Seu pai era caminhoneiro, né? Caminhoneiro. Então, papai trazia muitos ovos embrulhados na palha, queijo, né? Doce de leite, então muita lembrei fruta. do meu pai. Então tinha muita coisa barata, trazia, Ah. papai trazia muita coisa barata, foi muito interessante. Então assim, Sim. em termos de comida, assim, não é? Teve um dia a gente comeu, eu lembro que o papai fez, não tinha arroz, faltou arroz, a gente comeu angu, couve e feijão, foi ótimo, né? Mas papai diz, ó, onde come um, come 10. Né? Ele fechou a porta, todo mundo deita, todo mundo dorme. Então papai sempre teve isso, papai sempre teve muita abundância. Sempre que eu ia comprar, fazia muito. Mas tinha ordem também, né? Tinha horário, tinha essas coisas. Não tinha essa... Não. Eu que mando na minha vida, Não tinha espaço para isso, não. Né? Tinha esse negócio. Tinha esse negócio que eu mando, não. Assim, no olhar, já dava voz de comando, né? Sim. E tinha responsabilidade também. A gente tinha responsabilidade em casa. As minhas irmãs tinham que cuidar da casa. Eu mais meu irmão, nós tínhamos que cuidar do terreiro, capinar. Então a gente já via essa responsabilidade. A gente já acordava com... Você me contou que tinha porquinho na sua casa? Sim, tinha porco. Papai criava porco nessa época. Olha pra você. Um terreno de 360 metros. Então nós tínhamos essa facilidade de criar e de comer da própria horta. Olha que legal. Então, tinha essas coisas. Criava galinha. Né? Super saudável. Agora tem a história da vaquinha, né? Que você sempre gostou. Você sempre foi vaquinha... meio assim, gulosinho, assim, desde pequeno, né? Não, é apetitoso. Aqui, conta, você tomou até uma como é que chama? Leiteirada. Uma leiteirada na cabeça? Como é que não foi tinha essa história? Porque o homem do leite não passou, vaquinha, e não tinha leite. Eu tomava leite todo dia. Eu lembro lá em São João del Rei, do homem do leite. Aí, nesse dia, eu fiquei pedindo. O homem do leite era o quê? Era um cavalo com aqueles negócios do lado? Era legal, né? Era. A gordura do leite? Era. A nata tinha. Era. Então, esse dia não passou. Não sei que carga que deu isso aí. Não passou. E eu pedindo, minha mãe não tem, mostrando pra mim que eu não... Aí, ficou nervosa? Acho não. Com certeza ela ficou. Soltou a leiteira na minha testa. Olha aqui, menino, não tem leite. Aí eu pedindo, né? Mas valeu a experiência. Quando não tem, não tem. Não tem. Nem que seja uma leiteira na cabeça. Tem, né? Mas foi essa a história. Mas eu tomo leite todo dia. Agora, legal, uma coisa da sua família que, assim, eu acho muito interessante. Seus pais acabaram, eles... tinha isso mesmo no coração... Cria 3, cria 4. Papai era vocês assim. acabaram tendo uma prima como irmã. Sim, bem novinha, veio conosco. Né? Então foi criada. Era tipo gêmea sua, porque a diferença sua pra ela é o quê? Meses. Então nós fomos criados juntos. Então, assim, ela foi morar na sua casa e foi criada tudo. Acolhida, tudo. Tudo que. Não tinha diferença. Não, o que tem pra um tem pra todos. Eu lembro um dia a minha irmã comprou um refrigerante na hora do almoço, pequenininho. E colocou lá, meu pai olhou, para que esse refrigerante? Para eu tomar, e disse, você já viu comprar alguma coisa e colocar na mesa? Toma, recolhe seu refrigerante e põe na geladeira. Né? Então, se tinha para um, tem que ter para todos. Né? Então, foi muito interessante isso. Olha, interessante. Você falando aí, eu fico lembrando na minha história, né? E os meus pais... eu falo assim, é muito interessante. Minha mãe veio do interior, né, sem conhecimento nenhum de nada, não se conversava sobre nada. Sexualidade, então, 1000 vezes menos, né? Então, assim, vem, aí acaba morando com sogra, era aquele que tinha realidades muito diferentes. Isso tudo é muito desgastante, todo um processo desestruturado. Né, a gente mesmo falou, não mora tão longe que ela venha de mala, nem tão perto que a sogra venha de chinelo, que é um problema. Né? O deixar pai e mãe, isso faz parte, né? Ajuda muito na relação.
E no caso ali, né, dos meus pais, casaram muito novos também. Acabou que a engravidou na lua de mel, não tinha nem noção de vamos prevenir ou não, esperar um tempo, quando viu já aconteceu. E aí meus pais, né, num tempo assim de casamento, não estava tão bem e deu uma melhoradinha, vamos engravidar? E aí 5 anos depois da minha irmã, eles engravidaram de mim. Certo. E assim, é interessante como a gente vai entendendo assim a nossa história. E a minha mãe conta que na minha gravidez eu chutava muito a barriga dela. Muito. E ela achava que era um menino. E aí ela acabou fazendo enxoval pensando em coisas de menino. E como que todas essas coisas acabam também nos influenciando. Claro. A minha infância, eu fui um menino. Se eu tivesse que eu já tinha subido nessa mesa e que eu já tinha pulado lá em cima, eu só brincava com o menino. Eu subi, batia todo mundo, mordia todo mundo. E eu que sou guloso. Né? E todo esse processo, assim, muito agitada, aquela coisa. Mas também, os meus pais acabaram se separando, eu tinha 2 anos. Ele afeta muito, né? E aí a gente vê, né, gente, vamos compreender. Uma criança de 2 anos, ela não tem um repertório emocional para sentar e falar: família, não é bom para mim que você separe. Eu acho que é até importante a gente deixar aqui uma dica. Você quer ser... O que é um bom pai, né? É um pai, é um homem que cuida bem da esposa, principalmente na frente dos filhos. Sim. Não existe bom pai e mau marido. E mau marido não tem como. Não. Por quê, gente? Porque isso traz segurança para o filho. Sim. Porque todo divórcio, a criança se sente culpada. Até que ela venha a ser trabalhada e traga um novo significado. Então, olha para você ver. Divórcio já é um luto, é como uma morte, e ainda tem uma culpa. Por uma criança que não tem uma estrutura emocional para carregar aquela culpa. Aí destabilizou tudo, né? Quando cresce com essa insegurança, sem essa proteção, Sim. né? Carente demais, com a marca de uma legião na alma. Então, isso aí é muito dolorido. E aí a gente tem as histórias, né? As histórias da infância. Eu queria morder todo mundo, eu queria bater em todo mundo, mas na verdade era uma dor da minha alma. Com certeza. Nesse processo. E assim, meus pais fizeram o melhor. Deram Claro, o máximo melhor. que eles puderam. Né? Assim, eu agradeço a Deus pelos os pais, né, que eu tive, até pelos momentos difíceis. Tivemos muitas dificuldades, até de alimentação. Nossa, Deus, eu lembro quando eu quebrei um vidro de maionese, filho. A surra que eu tomei. Com vidro de maionese. Ô, gente, época de vaca gorda era uma época que, quando eu fui no jardim, a gente passou na lojinha que comprava biscoito a granel. Eu nem prestava atenção na aulinha lá do jardim, porque eu já pensava na merenda. E eu que sou guloso, não entendo isso. Né? Então, assim, a gente vai lembrando, né? Mas são coisas tão significativas. Que dá um sentido. Da nossa história. Mas também, Léo, nesse processo da infância, eu, por essa dor e não submeter, apanhei muito. E era necessário. Ok. Só que aí, quando eu comecei a tomar uma idade ali da razão, onde você começa, né, ter um nível mais de controle, eu comecei, de maneira inconsciente, a querer ser a perfeita. E eu acabei sendo a perfeita. No sentido de que eu era a melhor aluna, eu era mais comunicativa, no esporte eu era a melhor do esporte. Competitivo, hein? Tudo, segundo lugar, não dava. Era sempre primeiro. Exclusividade? Por quê? Porque, na verdade, como a minha infância, o pessoal olhava e falava assim, que linda. Ela é linda, mas ela é insubordinada. Eu era linda, mas ninguém queria ficar comigo. Justamente por essa dor da alma, e aí eu não ficava quieta. E isso você acaba sendo rejeitado. Né? E assim, a gente está até compartilhando aqui, porque são coisas que Deus vai mostrando, e às vezes a gente vai trazendo para o adulto, e ainda tem algumas dores que às vezes você sofre na adultice. É adultice?
Adultice? Inventei aqui agora. É. Adultice, algumas coisas você sofre, mas não é a dor do adulto, é a dor da infância. Claro. E você sabia que a dor da rejeição é a mesma dor no cérebro que se eu bater o dedo na mesa, perfeição, fazer tudo melhor. Então, então, imagina o desgaste, porque isso tudo é inconsciente. Vim crescendo aí, fui aquela... Perfeccionismo. Aquela adolescente bonitinha, fazia tudo que a mãe mandava. Já não dava mais trabalho. Dei trabalho na infância. Uhum. Né? Aí depois comecei a namorar aos 15 anos. Namorei, entre aspas, aquele namoro do mundo, namoro bonitinho. Pessoa da confiança, pessoa séria. E aí foi todo esse processo. Até que... descobri observei que não era pessoa pra mim. Então, vou terminar. Quando eu terminei, descobri que ele estava me traindo há 2 anos. A moça não sabia de mim, nem eu sabia dela. O cara era ninja. E aí, no fundo, eu fiquei decepcionada. E falei, homem não presta. O que eu fiz? Caí na gandaia. 6 meses. Quebrei tudo. Eu não mexi com droga porque eu já era muito doida, não carecia da droga, não. Eu atrapalhava as drogas. Não mexi com droga, mas... E também beber, até que não tanto. Eu tive uma vez que eu bebi, passei mal e falei, nunca mais eu bebo, porque eu quase entrei com álcool. Uma vez. Mas, aquele não era o estilo de vida que eu aprendi. Porque, queira ou não, eu vim de família do interior. Eu nasci em São João del Rei. E assim, a gente sempre tomou benção. Senhor, senhora. A questão Lá é benção? Benção. Benção. Ah, benção. Benção, mãe. Tem hora que faz até assim, ó. Beija na mão, tem hora. A gente toma a benção dos tios, tias, avó, enfim, até hoje. Mas eu também tomava benção meus pais. Então assim, isso aí sempre... Meus avós. Senhor, senhora, não tinha só C. Minha mãe falava assim, que eu não sou sua amiga, não. Tem o C, não. Senhora. Então, toda aquela reverência, aquele respeito com o outro. E Jesus. Né? E é tão interessante porque o que eu queria trazer? Eu queria ser perfeita para evitar rejeição. Depois eu conheci Jesus. Aí a palavra perfeccionismo virou excelência. Uhum. Não, eu faço tudo com excelência. Mas é camuflado. É isso aí. E aí eu não sabia dizer não. E por quê? Porque quando você diz não, você tá... Medo da rejeição. Isso aí. Alguém pode te rejeitar. Isso. Aí você vai dizendo sim pra todo mundo, dizendo sim pra todo mundo. E chegou uma hora que você vira um vulcão entrar em erupção. Você vira o Hulk. Rasga as roupas. Fica verde. E a gente tá rindo aqui, mas é tudo de uma maneira muito sutil, né, Léo? Eu não tive uma moçada, uma adolescência assim, né? Porque a gente vivia lá no bairro, então Sim. A gente tinha esse tempo de brincar, de ir pra rua, Isso eu ir tinha escola, né? Mas a gente não podia bagunçar não, porque meu pai achei o pai do meu pai umas 3 vezes só. Ele chegava a hora... Eu apanhei do meu pai uma vez. Agora a mamãe já era diferente. A minha mãe já não sei nas contas. Vara de marmelo, então... Agora... Várias opções. O fato de... Super pedagógico. Agora eu sofri muito bullying porque eu era muito magro e alto. Né? Então, porque eu era o mais alto da turma, que é negócio da fila do colégio. Você era o mais alta. E então, aquele shortinho curto? Justamente, tinha que ficar o último da fila, sentar o último da sala. Era um negócio meio terrível, né? Mas até que eu descobri para que eu tinha aquela altura e comecei a treinar vôlei, então isso tudo me facilitou. Você começou a treinar vôlei com quantos anos? Eu estava com 16 anos, para 17, papai comprou uma cota no clube atlético. Então ali começou a brincar e eu comecei a despertar para isso. Então aí eu vi o valor. Olha lá, fingindo que não tá ouvindo. O valor da minha altura, né? Então isso aí ajudou bem, né? Mas não era fácil não. Até então a gente ficava preocupado desse tamanho e destoava mesmo, né? Porque naquela época eu já era alto e tinha uma geração já ainda baixa, né? Então para mim foi muito importante o esporte. Sim. Já me ajudou muito, firmou na minha identidade, na segurança do que eu era capaz, né? Então me ajudou muito nessa fase de
não, você não serve, você é muito alto, né? A cadeira já não cabia a gente, aquelas coisas meio apertado, o ônibus. Então, isso aí, o esporte me ajudou muito. Sim. Me ajudou a firmar a identidade, saber do meu valor, que eu era uma pessoa útil, também me ajudou bem. Tinha né? questão de vício lá na sua casa? Como que era? Não, papai sempre, interessante. Papai sempre, a gente tinha que ir a refeição à mesa, Sim. e tinha horário para isso. Eu lembro uma vez que eu na hora do almoço, fui jogar bola, e quando eu cheguei já não tinha mais a refeição na mesa. Ele disse, vai comer bola agora, vai comer bola, porque na hora do almoço... Comer bola! Porque eu fui jogar bola, né? Então passou do não horário. Não teve o almoço pra você? Não teve, mas mamãe guardou uma marmitinha no cantinho. Mãe, né? Coisa de mãe, né? Coisa de mãe, guardou uma marmitinha no cantinho. Então esse ponto aí me ajudou muito. Você nunca mais faltou no almoço, né? Claro que não, né? Claro que não. Uma vez a gente aprende, né? E o aprendizado é isso, né? E a responsabilidade também. Algumas coisas interessantes, eu vi uma psicóloga falando que as pessoas precisam ter uma responsabilidade em casa. Sim. Arrumar a cama. Na cama a gente não arrumar porque era papel das minhas irmãs. Mesmo criança, né? Mesmo criança. Era uma coisa interessante. Diz que isso ajuda muito na formação para ter uma responsabilidade em casa. Quando eu comecei a trabalhar, papai deixou a conta para eu ajudar a pagar a conta de luz. Até isso, então, essa formação de consciência de casa. Isso é muito, muito importante. Então, no tempo tempo que a gente ia para a moçada, então foi no tempo que eu converti, fui resgatado. Sim. Então deu para ir muito para esse lado. Apesar da minha família ser toda do samba, do pagode, mas era muito em família. A gente ia para casa do vovô, a gente tocava, ou sempre na casa de né? Papai tocava, papai, a questão do vício, papai bebia. E interessante que ele comprava a cerveja e falava assim, aí põe um pouquinho na nossa boca para ficar curioso. Então isso aqui é a cerveja ou Guaraná? A cerveja era muito amarga. Guaraná docinho? Sempre Guaraná docinho. Então a gente sempre preferiu isso, né? Entendi. Então a gente sempre não caiu para esse lado. Papai fumar, depois papai deixou de fumar, porque já está fazendo mal para a saúde. Entendi. Então a gente, graças a Deus, ficou livre disso. Tem minha irmã, que é a Miriana, que gosta, mas não é questão de vício, né? Então não teve essa questão de vício, assim. Porque papai sempre administrou isso. Meu papai falava assim, o dia que você quiser alimentar seu vício, você trabalha. Como ninguém trabalhava, então não podia alimentar o vício. Então, pedagogicamente, a gente aprendeu essas coisas. Então, a gente não teve isso muito. Entendi. Não teve essa questão de vício lá em casa. Eu falo porque é importante a gente conhecer a nossa história, né, Léo? Para ver também, para a gente compreender por que nós somos do jeito que a gente é hoje. Sim, claro. Veio todas algumas mazelas que a gente vem com elas, né? A família humilde, ainda pobre. Então, por exemplo, a mamãe guardava algumas coisas novas para quando chegasse visita. Entendi. Então, esse é um negócio muito... Tem que ressignificar isso. Entendi. As coisas novas, as pessoas especiais são as pessoas da casa. Entendi. Então, tinha muito aquilo. Comprava sei lá, uma coisa... Uma toalha nova para colocar na chique. Aí vou deixar a visita vir para gente colocar. Sim. Então, esse negócio tem que ser ressignificado. Isso aí lá em casa, tudo novo é nosso, né, amor? É isso. Então, assim, as coisas especiais são para as pessoas especiais. Quem são as pessoas especiais? A família. É quem está com a gente na alegria e na tristeza. Né? Então, é isso. É uma coisa que a gente aprendeu a ressignificar. Sim. Prato novo é para a família, não é para a visita que vai chegar em casa. Acho que isso é muito importante, que está um senso de valor, de valorização, né? de que a família é especial, não é quem vai chegar que é especial. Acho que isso aí é uma ressignificada, é importante isso também. É interessante, eu fico pensando, porque, como eu falei, o objetivo é, às vezes, quando a gente olha para as nossas histórias e vê as dores que a gente teve, muitas vezes, se a gente não vigiar, pode ser que você acabe ficando com raiva, culpando alguém. Mas o objetivo não é esse. O objetivo é a gente entender, se me dói algo, é porque tem algo que eu preciso trabalhar. Só que hoje eu não sou mais a criança de 2 anos, quando os meus pais estavam separados. Hoje eu já sou uma mulher adulta. Então eu posso trabalhar isso em mim. Não fazer da dor, não, né? Não fazer da dor uma parte de vitimização. Acho que é importante isso. Porque, gente, nossos pais, por mais que eles tentaram, eles falharam conosco. Agora,
procurar culpado não vai Como trazer... você também fala com seus filhos. Com certeza. Mas agora, procurar culpado não vai resolver. O que a gente precisa sempre achar é solução. Qual é a solução diante dessa dor que gerou em mim, dessa marca que eu carrego? O que a gente pode fazer para solucionar? E trazer disso daí uma experiência para passar para outras pessoas que viveram também e passaram por essa dor. Então, como eu disse aqui, não sei se foi num quadro, não sei se lembro, o que não te matou, te fortaleceu. Com certeza. Agora, não pedir ajuda. Pedir ajuda. Né? O que você não consegue resolver, procura alguém que possa ajudá-lo. Gente. E permitir ser ajudado. Outro verdade. Ponto. Né? E aqui, se você passa por processo de divórcio, precisa de ajuda. Não dá. Você, sua família toda, precisa desse auxílio terapêutico mesmo. Porque são dores muito fortes. E, por exemplo, até adulta, até quando eu conheci Jesus, e aí Deus começou a me mostrar muitas coisas que eu fazia errado. E, dentre elas, ele mostrava que, gente, normalmente filhos de pais separados têm uma tendência a manipular o pai muito grande. E, normalmente, é muito mais fácil manipular o pai. Porque sente culpado. Sente culpado. Eles ficam com a mãe, e aí o pai, ele quer compensar, ele dá as coisas, aquela situação. Você lembra? E Deus me mostrou, eu escrevi uma carta para o meu pai, para minha mãe, contando tudo que Deus foi me trazendo para honrá-los, né? De tudo aquilo que eles tinham feito na minha vida, e pedindo perdão também. Sim. Pelas manipulações, pelas coisas que a gente acaba fazendo, porque, gente, a nossa raiz é má. Não é boa, não. Se não for Jesus na nossa vida, a gente não é bom mesmo. Não. E muitas vezes, até quando eu falava com meu pai era muito doce. E aí eu falava, pai, me perdoa, porque eu chamava ele. Que isso, filhinha? Não, ele não via. E eu falava, aceita meu perdão, porque eu preciso pedir perdão pro senhor. Agora, interessante que às vezes as pessoas veem a gente assim, acham que não tem problema. A gente já passou por muitos problemas, né? E a gente come arroz e feijão como todo mundo. Agora, claro que a gente permitiu ser trabalhado e passar por esse processo. Né? O duro é quando você não permite ser trabalhado, aí acho que a vida é mil maravilha, não. A gente tem as batalhas, tem as lutas, né? Mas o importante é querer prosseguir, não parar, não permitir ser paralisado. Agora, o medo é uma coisa que paralisa muito. O medo paralisa. Né? Então, acho que a gente não pode... A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, você que está nos ouvindo, vamos caminhar. Às vezes tem as marcas, vamos trabalhar essas marcas aí. Não deixe o medo te dominar. Às vezes, a palavra que você mais escuta sai da boca das pessoas. Eu tenho medo daquilo, tenho medo daquilo. Sim. Vamos avançar, porque... você não veio esse mundo aqui sem um propósito. Acho que é muito importante isso. Então, a nossa história, a gente passa por dificuldades, tem algumas mazelas, com certeza, tem algumas marcas, mas o mais importante é você não desistir de cumprir o propósito de Deus. Talvez você tenha que desistir de você no sentido de abrir mão de algumas coisas que já não te fazem bem mais, mas por que não dar uma oportunidade? A nossa vida é feita de recomeço. Vamos tentar recomeçar, procurar um propósito na vida e muito mais, dar oportunidade para Jesus trazer uma transformação na sua vida. E até entender, né? Por exemplo, você vai começar a observar seus sentimentos. Sim. Por que eu tenho medo? Por que eu tenho insegurança? Tem uma história por causa disso. Tem né? E assim, por exemplo, meu pai, ele teve problemas com bebida. Ele foi alcoólatra. Meu pai era muito trabalhador. Trabalhava muito. Mas... devido ao vício, teve questões, em momentos fortes, teve questões que abalou a questão financeira. Sim. Chegou a ganhar muito dinheiro, mas perdeu muito dinheiro. Minha mãe passou muitas dificuldades, chegaram em momentos a ser despejado. Olha para você ver. Isso gerou na minha mãe o quê? Medo, insegurança. Né? Então, a importância, porque a minha mãe, se tem uma coisa que assim, eu acho importante até honrar, ela abriu mão de tudo para cuidar dos filhos. Né? Ela era do lar mesmo, de cuidar, de cuidar da gente mesmo, da família. Eu tenho tantas memórias de fazer para casa e minha mãe aparecer na cozinha. Tantas boas memórias, sabe? Com relação a isso.
e que me marcaram também positivamente. Mas também ela não tinha uma independência financeira. Então, isso foi um trauma para ela. E eu aprendi, eu fui crescendo, né? Seja independente, seja dona do seu dinheiro, dona do seu nariz, não dependa de homem, não, por causa de todo um histórico de questões reais. E aí eu tenho que entender como que eu fui construída, porque eu conheço Jesus, que ele fala assim, seja dependente, eu vou te dar, você vai ter autonomia em algumas coisas, mas você vai ser dependente de mim. E são algumas coisas, né, amor, que a gente vai vendo. Algumas coisas eu vou ter mais facilidade, outras menos. Mas por causa da minha construção, de como foi a minha história. Acho que é importante considerar a construção e ver o que pode ser ressignificado. Né? Porque se você não entender a sua história e não compreender que precisa ressignificar, Sim. você fica preso no passado, fica preso na história e sempre procurando o culpado. Aí fica como vítima e não sai do lugar. Né? Então, eu acho importante compreender a história, Sim. Né? Ver o que foi marcado, entender que você é corpo e alma e espírito, que precisa de uma transformação, precisa de uma cura, né? E procurar estar disposto a sofrer a dor, porque não existe a cura sem a dor, não existe. Então, tem que passar pela dor mesmo, e a partir do momento que passa pela dor, é uma libertação tremenda. Gente, né? eu falo isso por quê? Porque à medida que a gente vai crescendo, eu cheguei, né, no processo eu ia fazer odontologia, olha você ver, odontologia, mas no processo meu padrasto faleceu e ele foi casado 18 anos com a minha mãe, me pegou, eu tinha 2 anos. E aí, nesse processo, ele que ia pagar minha faculdade. Morreu. E aí? Foi um dos baques. Aí eu mudei até de profissão. E aí eu fui fazer direito. Tudo a ver, né? E aí precisei, olha pra você ver, quando eu fiz odonto, eu fui desclassificada na parte de humanas. E toda a outra parte, exatas e biológicas, sensacional. Aí eu fui fazer uma matéria que humanas era alto. Tive que ter aula particular com todos os professores, história, geografia, essas matérias que, olha você vê, que eu tinha mais dificuldade. E era um peso maior. Então, aí eu tive que estudar aquilo que eu não gostava e aquilo que eu gostava. Então, assim, eu fechei as provas, o pessoal da área de direito, de matemática, de todas as outras, e fui melhor, né, nessas, porque eu me dediquei a estudar mais e aí acabei fazendo direito. Mas o que eu quero trazer é esse processo que eu falava assim, pobre já basta eu. Nem. E aí eu terminei o namoro, falava, nem pobre de tudo, já basta eu ter que pegar o 11, 45, 11, 20, 300, 11, eu gastava 2h30 para chegar no trabalho. Eu gastava 1h40 para chegar na faculdade. E eu trabalhava, fazia faculdade, comecei a trabalhar com 15 anos. Paguei minha faculdade, né? Porque não tinha da onde tirar. Então, era trabalhar e esse processo. Você morreu? Não morri, não. Meu filho, já vendi de tudo. Eu vendi de tudo. Vendi de bombom a tudo, seja dentro do ônibus, seja onde for. E assim, é tão interessante porque eu vejo esse processo. Quando eu conheci Jesus, Deus foi me quebrando justamente nessas áreas. Naquilo que era valor para mim. E Deus foi me mostrando, isso realmente é valor? Eu lembro de uma história, amor. Eu já te contei, porque você foi meu pastor antes, no processo de conversão. E aí, eu falava assim, gente, pobre? Não. E aí eu falava assim, pelo menos sair com alguém tem que ter um carro bom, porque já basta eu pegar onde todo dia. E aí eu falava assim, deixa eu ver que carro que é, né? Eu morava lá no IAPI, aí eu falava que eu morava no condomínio. Não deixou de ser. Aí eu falava assim, você vai vir aqui me pegar? Qual que é o seu carro mesmo? Me fala o carro e a placa. Passa na portaria. Portaria que não existia. É claro, né? Porque se o carro era muito ruim, eu falava assim, não vai dar. Se era bom, isso antes de converter. E aí eu me lembro de sair com o moço, e o moço, porque
antes de ter Jesus, nesses 6 meses de quebradeira, eu falava assim, ó, pode ter cocô na cabeça. Se tiver músculo, for saradão e tiver dinheiro, tem chance comigo, senão não tem chance. E aí o moço falou que ia me buscar. Aí eu falei, era telefone normal. E aí, você vai e tal? Aí ele, vou passar aí 2211B. Aí eu pensei assim, será que aquele carro da BMW, ele tem umas letrinhas atrás? É o Mercedes. O Mercedes. Falei, será que tem 2211B, né? Não sei, né? Aí eu falei assim, mas 2211B, como que é? Ele, é um vermelhão que passa aí na Antônio Carlos, meu. Aí eu falei assim, alô, 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 eu não estou te ouvindo mais. Eu não estou te ouvindo mais. Desliguei o telefone, fiquei irada. Que desaforo. Como que esse cara de pau desse homem quer sair comigo? E ainda quer ir de 2211B? Lá no Bola 7. Ele queria me levar no Bola 7, lá na Zona Norte. Falei, que isso? Eu maravilhosa. Não, você tá doido, já eu pego o ônibus durante a semana. Não. Converti. Aí, no processo de conversão, Deus vai trabalhar o quê? Você lembra, Léo? Você era meu pastor, e aí, à medida que Deus ia trabalhando, eu ia te contando. E aí, o Léo me chamou pra gente sair. Primeira vez. E aí, gente, com esse negócio de carro, aí o Léo foi me buscar. Me deu uma vontade de perguntar assim, que carro você vai vir? Só que eu já era de Jesus. Aí o Espírito Santo falou assim comigo, você vai continuar agindo como a velha Carolina ou a nova Carolina? E aí uma vontade dentro de mim, queria saber que carro que o Léo ia buscar. E a gente era só amigo, né, amor? E aí eu venci. Não perguntei. Mas eu observava, né, as dúvidas que eu tinha, e aí eu desci. Quando eu cheguei lá, toda esquesme, lá na porta do condomínio, no condomínio IAPI, chega o Léo. Isso. Em que carro, amor? Um Fusca, cor de gema, arrasando. Um Fusquinha amarelo, gema de ovo. Isso mesmo, só pra quebrar. Porque eu pensei assim, nossa, pastor da Lagoinha, né, tal. Ouça ilusão. Chega o Léo. De repente, ele abre a porta, eu entro dentro do carro. Isso. E fecha a porta. O carro tinha iPod e iPad. Aí pode pegar iPad pra empurrar, isso mesmo. Gente, eu nunca empurrei tanto carro quanto aquele Isso é tratamento de Deus na sua vida. E depois a gente foi na casa de mamãe, nós fomos de qual ônibus? 2211B. Amor, só pra quebrar. Você até acelerou aí. Não, aí, ó, eu lembro quando eu sentei no carro, o Espírito Santo falou assim, aí, ó, você tá dentro do Fusquinha, tá feliz. E aí eu contei pro Léo. Falei, Deus tá me tratando. Eu nunca entraria num Fusquinha. E eu tô feliz. E aí eu ia ficando feliz de ver. Vou ficando feliz. Do meu lado, claro. E eu via, né, essas mudanças, esses valores, que na verdade eram dores que eu havia recebido. Né? Que eram dores, às vezes, da minha mãe, da história dela, que ela passava com toda a boa intenção e foram realidades. Mas não precisavam ser as minhas dores. Certo. E aí, foi muito interessante eu ver esse processo. Eu não sei se você tá assistindo, você está nos ouvindo. Às vezes você já passou por algumas coisas. Observa aí as suas dores, os seus medos. E será que eles são seus mesmo? Ou são dos seus parentes? São daquelas pessoas, né, que te formaram? Porque isso pode acontecer. E nesse processo, conheci o Léo. Detalhe, gente, o Fusquinha era emprestado, porque nem carro o moço não tinha. Claro. O valor não está no carro, está na pessoa, né? Não tinha, era emprestado do irmão dele. Isso. Era emprestado do irmão dele. E aí depois a gente começou a namorar. E aí o Léo foi e me levou para visitar a mãe dele. Aí, nossa, eu já sabia que ele não tinha carro e tal, fomos de ônibus. Aí ele conta, quando a gente entrou, gente, entramos no ônibus, sentamos. De repente eu comecei a rir. Porque o Espírito Santo me falou assim, olha o número do ônibus, estava lá 2211B. O ônibus que eu desliguei na cara do moço. E detalhe, passamos assim, de repente o Bola 7. O Léo morava pertinho do Bola 7.
Deus de detalhe. Deus de detalhe. O que não te matou te fortalece, tá vendo? E aí a gente ria, né? Eu contava pra ele e falava. E aí eu fui vendo como que aquilo não me doía mais. Isso. Como que aquilo não era mais. Valor. Isso não era um problema para mim. E como a gente pode ser transformado, né? Algo que foi dor não precisa ser dor para o resto da vida. Hoje eu conto morrendo de rir. Aquilo que era uma dor, hoje é um testemunho. É algo para edificar né, a sua vida. Como que isso é interessante, né, amor? Porque aí essa mudança de visão, mudança de reino, isso tudo quebra essas inversões de valores. Sim. O valor não está naquilo que você tem, naquilo que você faz, mas quem você é em Cristo Jesus. Por isso a identidade ela é um negócio muito importante nas nossas vidas. E aí o Léo caminhava comigo e tal, mas ele não dava a entender assim que ele não dava em cima, não. Então, eu achava que ele era meu pastor, senhor e tal. A gente ia nos eventos, chá de panela, você lembra da Lenira? Ela falou assim, você já escreveu uma carta para Deus de como você quer ser marido? Eu falei, mas tem disso? Eu não sabia, não, E aí, eu lembro que quando eu fui escrever, tinha uns 40 tópicos. Amor, você tem isso tudo, viu? Você tem mais que isso. Então, tinha lá, inteligente, comunicativo, foi colocando. E quando eu acabei de escrever, Deus falou assim, lê de novo. Eu li. Aí ele falou assim, o que não tem? Aí eu vi. Carro. Não tinha músculo e nem ser rico. Ser rico? Ser rico. Ah, ser rico. Realmente, né, amor? Músculo não tinha, não? Não, porque tinha que ser barriga de tanque. Ah, bom. Definido. Entendi. Você tinha músculo, você tem músculo, você é um homem sarado. Isso. Mas era aqueles outros quase que alterofilista. Ah, bom. Entendeu? E aí, não rico, né, amor? Verdade. Mas é na riqueza e na pobreza, né? Esse é o voto. E aí, conheci o Léo. Aí eu fui vendo Deus transformando, porque no que eu escrevi não eram mais valores. Isso. Algo legal foi que eu vim do mundo, da quebradeira, já tinha tido relação sexual. O Léo também já tinha tido. E aí, mas o meu sonho era casar virgem. Mas eu já não era virgem. Só que eu descobri que quando eu conhecia Jesus, eu nascia de novo! Uhul! E eu falei, gente, é minha oportunidade. Nascer de novo? Eu sou uma nova criatura. E aí, o Léo chegou e falou assim, quer namorar comigo? Vamos fazer a corte. Como é que foi, amor? Conta. Vamos fazer a corte. Foi lá na porta do IAPI. E aí, o que eu respondi? Perguntar à minha mãe. Perguntar à minha mãe. Eu tenho que perguntar à minha mãe. Gente, nunca tinha perguntado à minha mãe sobre isso. Foi. Não é verdade? E aí eu, tenho que perguntar à minha mãe. Fiquei tão assim que eu fiquei perdida. E aí é muito legal porque nós namoramos 1 ano e 3 meses. E nós fizemos um voto. Por quê? Algo muito pessoal. Eu não queria desagradar a Deus. E o Léo também não. E eu falei com ele assim, se eu beijar na sua boca e beijar de língua, ou vou levar você pra cama. Ou eu vou estimular em mim algumas áreas que eu prefiro que elas fiquem adormecidas. Porque eu vou dizer uma coisa pra você. Se você beijar de língua ardentemente e você não sente nada, você pode procurar um médico que você tá com algum problema de hormônios. E aí, eu lembro de falar com o Léo e ele falar comigo, vamos fazer um voto? Até para que a gente tenha certeza, a carne não venha interferir e até por ter tido experiências antes, nós demos nosso primeiro beijo no altar. Lembrando que isso aí não é a doutrina, né? Não. É uma coisa particular nossa. Deixa eu te falar, se pegar na mão te faz ter tesão, não pegue na mão. Eu e o Léo, a gente tinha uma liberdade que se eu tivesse com uma blusa e de repente essa blusa deixasse ele excitado... Defraudado, ó que bonito. Defraudado é uma pessoa excitada, você provocar no outro algo que você não pode dar. Entende? Então, eu excito, mas não posso dar sexo a ele. Então, eu estou defraudando.
E aí ele poderia falar assim comigo: amor, troca essa blusa. E eu não me ofenderia. Porque, primeiro, eu não tive a intenção. Às vezes a blusa podia ser toda tampada. Não era nem decente. Mas era algo que foi um gatilho para o outro. E a gente desenvolveu, né, esse relacionamento, né, e tivemos ali a nossa tão esperada lua de mel. E isso é muito legal, porque a gente vê que eu tive um namoro do mundo, com sexo, tudo normal. Tive a fase da ficação, quebradeira, ficar com vários. E um namoro a 3. Eu, Léo e o Espírito Santo. E, gente, não tem coisa mais gratificante do que a gente ter um relacionamento onde Deus se faz presente. E a gente tinha muito tempo para conversar, né, amor? Muito. Até porque a gente não ficava se pegando, não ficava se tocando, né? Não ficava se estimulando. Então, a gente desenvolveu muitos outros pontos. Oração, a gente teve experiências de ver o outro em crise. Isso é muito importante, né, amor? Também, né? Pra gente conhecer a identidade do outro. É bom porque a gente conhece a pessoa na crise, né? É importante. Quando tá tudo certo, tá tudo certo. Mas quando vem a crise, a gente conhece realmente o caráter ali que vai manifestar. Também nós tivemos a experiência de... Eu acabei sendo nova convertida. E aí é um ponto importante, porque o Léo orava 16 anos pela esposa dele. E ele não ia trocar uma vida com Deus por uma moça bonitinha do momento. Ele viu fruto na minha vida. Sim. Esse ponto, Léo, de mesmo sendo nova convertida, como que você diria, né, para quem está assistindo, quem está ouvindo aí, que quer uma pessoa... E o que ele precisa de observar? Observar realmente se o Jesus é mais importante na vida da pessoa. Porque eu amo Jesus mais do que Carol. E a Carol tem que amar mais Jesus do que a mim. Isso é importante. Então, como a Carol tinha essa disposição de amar Jesus acima de qualquer coisa, é a primeira coisa que tem que ter essa observação. Porque senão, se Jesus não está acima disso, certamente isso aí está fadado ao fracasso. Sim. Então, a disposição de colocar realmente Jesus em primeiro lugar, de agradar e dizer que eu amo mais Jesus do que você é um ponto importante. Porque aí, quando tem essa compreensão, os frutos, naturalmente, eles aparecem. Isso é muito importante, né? A gente vê isso no outro e dali a gente, né, foi construindo. Mas é interessante, gente, por quê? Porque na igreja, na época, as pessoas falavam mal de mim pro Léo. Eu era a pomba gira que veio tirar o moço dos caminhos do Senhor. Não era, amor? Algumas pessoas são pessoas que têm uma visão distorcida, né? Não conhece, não tem o conhecimento, também não andou junto. Então, a questão de ver e sem conhecer, então está sujeito a falar qualquer coisa que não que se torna uma falácia, não é verdadeira. E do meu lado, pessoal que não era crente, esse homem é um aproveitador que tá querendo pegar você, que é uma menina linda, uma menina novinha. A gente tinha 21 anos de idade, tá? Então, assim, nós tivemos esses dois lados, né, amor? Sim. Tanto do meu lado quanto do seu lado, essas resistências também. Vamos falar? Resistências de cor. Porque nós vivemos um país que tem discriminação. Falar que não tem é mentira. As pessoas olham, elas veem diferença, elas perguntam, né? É muito areia pro seu caminhão. Ou, nossa, como que é? Porque você é tão lindo, você é tão... Existe discriminação. Mas veja bem, acho que a pessoa que tem que saber de quem ela é e o que ela quer, onde vai chegar. Por isso que a gente está falando de identidade. Então, acho muito importante quando você sabe o que você quer e quando você tem claro, o direcionamento de Deus. Sim. Então, essas coisas que vão surgir, essas contrapartidas, essas adversidades, elas certamente vão te fortificar e não para te paralisar. Então, acho que é importante ter essa convicção e muito mais convicção é você ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Isso aí faz toda a diferença, com certeza. Eu lembro que um dos momentos, né, assim, finais, assim,
pra gente definir se realmente a gente ia namorar ou não, a gente fez um propósito, né? E o Léo tinha cabelo na época, né, amor? Tinha. E aí ele rapou a cabeça. Sim. E eu tirei todo... Já imagina olha o colar discreto que eu tenho. Olha a pulseirinha discreta. Tirei todos os acessórios, as makes. Você lembra, amor? Lembra, pra gente cumprir o propósito. Foi, eu não sei, acho que foi 40, 90 dias. 3 meses. 3 meses, até nos casamentos a gente ia com aquela cara branca, sem nada. E assim, na verdade, era um investimento para ter uma direção do que Deus, ele queria. Mas valeu a pena. Isso, por quê? Porque o casamento, na verdade, deixa eu te falar, quando você está casando, o seu cônjuge, ele vai ser o CEO da sua empresa, querido. Eu sou a empresa, o Léo é o CEO. Dependendo, ou ele eleva a minha empresa ou ele destrói a minha empresa. Mesma coisa, o inverso. Então, a gente não pode colocar qualquer pessoa para vir administrar com a gente, a nossa empresa. A gente tem que olhar muito. Então, é oração, é jejum. Por quê? Porque a carne, ela é enganosa. E a carne nunca satisfaz. Então, se você andar na carne, o que vem da carne é carne. E aí você não vai ter essa certeza. Eu já tinha vindo de uma família de pais separados. Não queria experimentar aquilo. Então, eu aprendi qual que é a maneira que eu vou ter, né, de poder viver algo diferente. Então, esse todo foi esse processo. Eu acho, né, como que é importante a gente entender também a seriedade do casamento, né, a seriedade do que é refletir o casamento, né, porque quando a Trindade estava lá em Gênesis, ela resolveu, façamos o homem. Então, o homem é a expressão da relação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos fazer o homem e a mulher para eles se relacionarem, fez juntos. A mulher embutida ali já no homem. E por isso que a gente precisa desse tempo para a gente se encaixar, ver se realmente faz sentido a nossa relação. Propósito também, né? Porque às vezes a carência tem falado muito alto, né, amor? Como você tá E dizendo. as pessoas estão se relacionando por carência, necessidade. Aí é fracasso, realmente é um fracasso já previsto, né? Então, acho que o propósito também tem que estar junto. Saber o propósito de cada um, saber se vai estar batendo esse propósito ou amanhã não bater cabeça. Como assim esse propósito? Assim, vamos ajudar mais assim, o pessoal que tá... O propósito é o seguinte, você tem que saber o que Deus te chamou e para onde está te conduzindo. Se a pessoa que entrar do seu lado, se ela vai somar. Se ela não somar, pode abrir Por mão. exemplo, você quer ir lá para morar na África. Você quer morar lá no Egito. Você quer morar, sei lá. E aí, você quer ir lá para a faixa de Gaza. E aí, a pessoa que está com você, ela não quer sair daqui do país. É o meu propósito. Então aí não abre mão, porque o propósito de Deus é maior que a sua própria vida. Então tem que abrir mão. Então essa porque senão um mata o outro também, né? Claro, com certeza. Alguém então, vai morrer. Vai morrer. Então no casamento não é a aliança, não é para se anular, é para esse cumprimento aí do propósito, tanto de um quanto o outro. É para somar na vida. Tudo que subtrai aí é complicado. Gente, por isso que a gente está falando de identidade. Por quê? A gente tem que observar a pessoa que a gente vai relacionar. Quando eu conheci o Léo, eu observei a identidade do Léo. Tipo, ele estava no desespero também para casar. Ele via que casamento era para completar a vida dele, ou ele já era completo e o casamento só agregou? Sim. Porque isso diz muito da pessoa, né? Se eu preciso do outro para isso, não. Se você está relacionando para ele me completar, tá errado. Isso demonstra uma questão na identidade. A gente precisa... Hoje, infelizmente, muitas pessoas com identidades distorcidas ou... Não são inteiras. Isso. E aí duas metades juntas, mas não encaixa, não. Não vai chegar, não. Então tem que ser inteira. Um inteiro, quando encontra o outro inteiro, só soma. Né? É um ponto que a gente deixa aqui para poder, né, a gente estar atento, né, e
Conhecendo o outro. Aqui, não tenta encaixar o outro em você. Agora, eu falo uma coisa. Defeitos, todo mundo vai ter. O detalhe é o seguinte, quais os defeitos que o outro tem que você dá conta? Às vezes ele pode ter um defeito, mas é um defeito que você não suporta, então não dá certo. É isso aí. Ele pode ter 50 defeitos, mas são os defeitos que você lida. Não é a quantidade de defeito, é o tipo de defeito. E princípio e valor tem que estar alinhado. Quando princípios e valores não estão alinhados, é um problema. Gente, é igual relacionamento. Vamos fazer um voto? Aí, de repente, o Léo fala assim, ah, não, vamos beijar na boca de língua, vamos não sei o quê. Eu falei assim, não, mas meu propósito, se ele não se encaixa nisso, já está errado. Por quê? Porque ele está pensando nele. Ele está pensando na necessidade dele, na carência dele. Entre aspas, já não está pronto para relacionar, porque relacionar é pensar no outro. Uhum. Se todo mundo pensasse no outro, a gente não teria nem briga. Imagina o tempo todo eu pensando em você, amor, e você pensando em mim. Uhum. As nossas discussões eram assim, para de fazer para mim que eu quero fazer para você. Aí você ia falar, não, agora eu ia brigar com você assim, Léo, eu sei que tem razão, para de falar que você não tem razão. Eu sei que tem razão. Aí você ia falar para mim o quê? Que você que tem razão. Isso. Se fosse isso o tempo inteiro, olha como que seria muito mais fácil. Mais Então, leve. quando a gente, né, eu tenho alguns valores, eu tenho os princípios, e o outro não respeita, já é uma demonstração de que já vai ser um jugo desigual. Certo. E o que é o jugo, né? Aquilo que colocava no boi, né? Aqui, um outro para os dois andarem juntos. Como poderão andar dois juntos se não houver entre eles acordo? Né? Então, a gente compartilhou um pouquinho aqui da nossa história, né, falando sobre identidade. E detalhe, a minha identidade, ela foi criada antes de eu conhecer o Léo. Claro. Por isso, você é esposa do pastor? Não, sou esposa do pastor não, eu sou Carol Malta. Antes de eu ser esposa do Léo, eu era Carol, eu já tinha um chamado, um propósito, uma identidade. E é isso que nos alinhou e nos fez estar juntos. Né? E a gente quer deixar isso para os casais, porque ninguém tem que se anular. Mas juntos, nós somos mais fortes. E vamos mais longe. É isso aí. E isso é essencial. Nós vamos ter aí depois, né, outros podcasts para compartilhar. Tivemos momentos de luto, tivemos perda do nosso filho, tivemos adoecimentos emocionais, tivemos várias coisas que vão ser vários podcasts para ajudar, porque a gente é gente. Mas compartilhar isso não nos deixa enfraquecidos, nem vulneráveis, só nos torna gente. Né? E é aqui, é a vulnerabilidade que nos identifica. A gente não fica fragilizado, mas a gente mostra, né, que nós somos gente e a gente não tem como objetivo ser forte em tudo. Nós somos fraco mesmo. E aí é que Deus se faz forte em nós, porque se não fosse isso, a gente não dava conta, né, amor? Com certeza. E eu quero aproveitar aqui e agradecer por você ter ficado, né? Hoje a gente falando sobre identidade, contando um pouquinho da história, contando um pouquinho da nossa realidade, contando um pouquinho de coisas boas, coisas que foram doídas, mas nós não somos isso, né? E aquilo que nós podemos ressignificar e sempre lembrando que nós temos o DNA de Cristo. Antes do DNA dos nossos pais, nós recebemos o DNA de Cristo. Então, antes, você não tem que ser, você não é condenado aí com o DNA genética dos seus pais. Não. Você tem primeiro o DNA de um homem perfeito, que é Cristo. Então, deixo isso para você. Lembra disso, tá? Quando aquela dor vier, fala, não, mas eu posso trazer um novo significado, porque eu tenho um DNA de Cristo. E é esse o objetivo, né? Nós não precisamos viver, né, ali entulhados nos poços, mas a gente pode realmente ser tirado ali de trás das malhadas. Esse é o objetivo do coração de Deus. Quero aproveitar, agradecer Castelo Multimídia. Deixo aqui os nossos arrobas. @Castelo Multimídia. Gente, olha que lugar maravilhoso. Olha essa mesa, amor. Olha essa cadeira. Olha, e o cheirinho de novo?
Coisa fina, coisa fina. Feito, esse ambiente aqui foi feito pra gente. Agradecer, Gabriel, Mari, Heleninha, uhul, I love you. Que Deus continue abençoando. Indicamos para vocês também. Entre em contato, né? Aquilo que Deus tem direcionado aí a sua vida, né? Nós temos aí grupos de pessoas diferentes que vamos alcançar. E lembra aí, ó. Eu não sou capaz. Realmente a gente não é, não. Mas em Deus, Ele nos capacita, né? E o nosso propósito aqui não tem a ver com a gente. Tem a ver com Deus. Que o Senhor abençoe. Amor, foi delícia. Bom estar com você, falar com você. E um beijo, né, para todo mundo. Um abraço. Que o Senhor abençoe, que você tenha aí uma identidade firmada em Cristo. Amém. Beijo!